Olá, senhoras e senhores, aqui professor Jadowski, seu professor de física, e seguimos aí com o nosso papo de energia. Buenas, a gente aí já tem uma ideia de que energia e trabalho são farinha do mesmo saco. Acabam sendo aí grandezas de mesma dimensão, estão querendo expressar uma mesma ideia. E aí quando a gente começa a definir energia, a gente sempre cola com trabalho, né? Energia é a capacidade de realizar trabalho. Eu acho essa frase muito vaga, porque depois tu vai definir trabalho como o gasto de energia num processo. Então acaba que, né, uma coisa é a mesma coisa e não separa da coisa e fica essa enrolação. Buenas, qualquer valor em joules que você tiver na mão de um sistema fala sobre aquela energia envolvida no processo. Seja uma energia armazenada, que eu tenho guardada, acumulada e que posso usar quando necessário, ou uma energia que descreve algo acontecendo. Quando a gente está falando da energia mecânica, você se lembra bem de dividir aqui. Energia cinética é a energia que descreve o quanto foi gasto, dispendido no movimento que está acontecendo, e a energia potencial é uma energia armazenada. Gosto de falar que a energia potencial é a energia do posso. Estou com a energia aqui armazenada, não fiz nada, eu posso. Posso liberar isso e produzir movimento, mas não estou fazendo ainda, estou com ela guardada, armazenada. Então, quando fala de energia como capacidade de realizar o trabalho, a gente vai pensar principalmente a energia potencial como uma energia guardada, armazenada, que eu posso liberar e produzir movimento. Então, sempre que falar em potencial, está falando do posso. Olha lá, ó. Energia potencial gravitacional, você está vendo um maluco que subiu lá na montanha para se jogar nessa tripinha d'água aqui, velho. Tem a galera que tem pouca coisa na cabeça mesmo, é pouco amor na vida. Mas eu acho que eu ia também. Mas enfim, o camarada aí chegou aqui, tomou coragem, subiu a escada, por incrível que pareça ele ainda não desistiu. E lá em cima, velho, lá em cima, quando ele tá parado aqui, antes de descer, ele tem uma energia armazenada, uma energia ali guardada, acumulada, melhor dizendo, por causa daquela altura, que quando ele liberar, quando ele soltar, aquilo vai virar movimento, vai virar energia cinética. Por isso que quando você olha para essa estrutura aqui, você já diz, meu, que maluco! Se o camarada viesse aqui, ó, saltar dessa pedrinha, ó, dessa altura, você ia dizer, ah, isso aí também faço. Porque você já sabe que como tem pouca altura, pouco desnível, você vai ter pouca velocidade alcançada quando cair. Então não vai ser algo muito perigoso, você consegue encarar numa boa. Quando eu disse que o cara estava lá em cima naquela plataforma, você já sente que o bagulho é mais doido, né? Porque como tem maior altura, ele ainda nem saltou lá de cima, mas como tem maior altura, eu sei que eu vou ter muito mais energia sendo transformada em muito mais movimento, então vou ter mais velocidade, o impacto desse corpo na água vai ser mais intenso, e aí a gente já sabe que o problema vai ser maior. Mas quando o cara estava lá em cima, ele tinha muita energia acumulada que não foi usada, mas tinha muita energia que você sabia que podia transformar em movimento. E se eu dissesse para vocês que esse cara pulou daqui para cá, olha só, daqui para cá, desceu só um degrauzinho assim. Aí você vai dizer, ai, que sem graça, aquilo ali nem dá medo, aquilo ali eu também vou lá em cima, se é para descer um degrauzinho de 1 metro, eu também vou, não tenho medo, porque o problema nosso não é a altura, não esqueça nunca disso, mas é desnível. Então, a altura disso aqui em relação ao chão é muito grande, mas a altura em relação aonde ele vai pular num metrinho é pequena. Então, o nosso problema é diferença de potencial, sempre, em qualquer parte da física que a gente está estudando. Você vai lá enfiar os dedos numa tomada de 220 volts. Não vai, porque tem muita diferença de potencial. Você bota os dedinhos ali, pegando uma pilha de 1,5 volt, essa eu pego, porque é pequena diferença de potencial. É sempre assim, quando fala, por exemplo, de fluxo de calor. Pensa dois corpos, um a 20 graus Celsius e outro a 18 graus Celsius. Vai fluir calor? Vai. Mas se fosse um a 200 graus Celsius e outro a menos 50, putz, ia fluir muito calor entre os dois, porque tem muita diferença de potencial térmico.
Aqui eu vou conseguir muita velocidade quando eu desço um degrauzinho? Muito pouco, porque é pouca diferença de potencial gravitacional. Então a ideia de diferença de potencial, ela sempre está ligada com a energia transferida. Quanto maior a diferença de potencial elétrico, mais energia eu estou dando para as cargas elétricas fluírem pelo teu corpo. Quanto maior a diferença de potencial térmico, mais fluxo eu vou ter de calor entre as estruturas. Quanto maior for a diferença de potencial gravitacional, maior a energia que eu vou transformar em velocidade. Os nossos sistemas conservativos vão sempre lidar com transmissão ou transferência de energia potencial para cinética, cinética para potencial. Vai ficar aí, dentro do grupinho das mecânicas. Mas eu já posso estimar que quanto mais altura, quanto mais diferença de potencial gravitacional, mais velocidade a gente vai ter. Se você recordar lá das nossas aulas de cinemática, movimento variado, movimento de queda livre, deslocamentos sucessivos de Galileu, olha só como o cara cai, ó, no primeiro intervalo aqui, isso aqui é a mesma pessoa, tá? Não é um monte de gente saltando um em cima do outro, porque eles também não são malucos. Mas a mesma pessoa, com intervalos iguais entre as fotos. Como ele vem descendo e ficando cada vez mais veloz, ele vem cada vez percorrendo mais metros. Aqui ele deve estar percorrendo, sei lá, x. Se isso aqui, esse primeiro percurso é x, o próximo é 3x, 5x, 7x, 9x, 11x. Lembra lá dos deslocamentos sucessivos de Galileu? Dá para usar aqui nessa imagem também. E você vai ver que se eu previ que em tantos segundos ou de tal altura ele vai atingir uma velocidade, posso fazer isso pela cinemática, posso fazer por aqui, agora com energia potencial que a gente está discutindo. Então vamos ver essa parada. Imaginar que eu tenho um corpo de 2 kg com, claro, um peso de 20 newtons que eu vou soltar e deixar cair 5 metros. Qual que é a velocidade que esse cara vai adquirir? Bom, aí tem vários caminhos para você começar a trilhar. O sujeito pode pensar lá no deslocamento sucessivo de Galileu e dizer assim, 5 metros de queda livre, isso está dentro lá dos 5, 15, 25, 35. Então 5 metros é 1 segundo de queda. A velocidade dele vai aumentar de 0 para 10, porque a gravidade é 10. Tá, tudo bem. Não lembro mais desse negócio. O que eu faço? Pode usar a ideia do trabalho. Quanto de trabalho vai ser realizado sobre esse corpo? Quanto de energia essa força, ao longo desse deslocamento, vai conseguir ceder para esse corpo? Então, trabalho, força, deslocamento, cosseno do ângulo. Vamos medir aí. Qual que é a força que está sendo feita sobre o carinha? O peso. Qual que é o deslocamento que ele vai descrever por causa dessa força? Toda aquela altura. Então, força, deslocamento, posso escrever força, peso, deslocamento vertical ou altura, cosseno do ângulo. Ok. Como é que calcula peso mesmo? Peso é massa vezes gravidade. Então tá lá. Trabalho, massa vezes gravidade vezes altura. Eu já vi isso. Claro que viu, irmão. Tá aqui, ó. MGH, energia potencial gravitacional. Jadowski, tu tá me dizendo que trabalho então é a mesma coisa de energia? Vou ter que tirar o óculos. Se essa ficha não caiu até agora, que bom que caiu agora. Porque a ideia que você tem que carregar fortemente para a prova é que trabalho, energia, é tudo farinha do mesmo saco. Trabalho é uma forma de medir energia. Eu não posso medir quanto de energia eu vou dar para o corpo e quanto que eu vou dar de energia para o corpo. Aquilo que eu tinha armazenado, aquilo que eu tinha guardado e disponível. Não tem como dar um negócio que você não tem. Então, o que eu tinha lá no alto daquela rocha, no alto destes 5 metros, o que eu tinha de guardado era energia potencial gravitacional, MGH. Nós já vamos enxergar ela bonitinha aí. Então tá lá, energia potencial, MGH vezes cosseno do ângulo. Lembra que o ângulo é entre a força e o deslocamento. A gente está falando aqui de uma força paralela ao deslocamento, então o ângulo é 0, cosseno de 0 é 1. E aí ficamos M vezes G vezes H, M vezes G, o peso do camarada é 20, força de peso 20, e o deslocamento 5. Muito bem, chegamos a um trabalho de 100 joules. Agora, eu preciso que você entenda o que é isso.
que significa esse trabalho dos 100 joules? Olha lá, quanto que era a energia potencial desse cara lá em cima? EMGH. 2 vezes 10 vezes 5. Ah, era 100 joules que ele tinha de energia guardada, armazenada. Beleza. Aí ele caiu. Essa energia armazenada ele transformou em outro tipo de energia. À medida que ele foi perdendo altura, foi diminuindo essa energia armazenada. E foi se transformando em quê? Lembra que o tio Lalá não pode se revirar na cova, né? Lembra do Lavoisier? Nada cresce, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Pois a gente fortemente aplica esse conceito para energia sempre que a gente está trabalhando. Essa energia potencial foi diminuindo e foi virando o quê? Foi virando energia cinética. Um sistema conservativo ela não tem outra coisa para se transformar. Não se transforma em barulho, energia sonora, não se transforma em calor, em agitação das moléculas, não tem transferência aí, ou perda, dissipação de energia de nenhum tipo. Então só tenho ali aquela troca de energia potencial para cinética e vice-versa. Então, essa energia potencial vai se transformando em movimento, em energia cinética. Então vou te perguntar, quanto de energia ele tinha armazenado no alto dos 5 metros? 100 joules. Quanto de energia ele vai ter de cinética no final? 100 joules, porque eu vou dar tudo aquilo que eu tenho guardado. Então quanto de energia potencial foi transformada em cinética? 100 joules. Oi, Jadão, você está perguntando tudo a mesma coisa. Sim, é para que você veja que são a mesma coisa. Então, trabalho 100 joules, o significado maior dele é 100 joules de energia de um tipo foram transformadas em outro por conta do processo que foi descrito. Então, essa é a ideia da informação trabalho. Quanto de energia de um tipo se transformou em outro, beleza? Quando você calcula, por exemplo, a energia consumida num chuveiro. Ah, consumiu 1000 joules. Você pode perguntar, quantos joules você tinha de energia potencial elétrica? 1000 joules. Quanto de energia térmica você teve depois do processo do chuveiro no final? 1000 joules. Então, quanto de energia potencial virou térmica no processo? 1000 joules. Trabalho é essa frase que fala de quanto de energia de um tipo virou outro. Beleza? Muito bem. 100 joules. Então, bora lá. Você tem aí com o nosso amiguinho 100 joules de trabalho, energia transferida para a energia cinética, são 100 joules de energia cinética que virou, e aí você pode achar a velocidade correspondente. A massa aqui é 2, 2 por 2 vai ficar V quadrado igual a 100, raiz de 100, 10 metros por segundo. 10 metros por segundo, como alguns de vocês podem ter matado, ó, lá na largada, quando viu que era abandonado, descendo 5 metros, era o primeiro segundo da queda dos deslocamentos sucessivos de Galileu. Dava para ter chego por aí. Mas aqui é um processo bem confortável. Claro que agora a gente está discutindo e vendo vários detalhes, demora, mas na hora de fazer isso é muito simples, é muito direto. Olha só, você aplicou lá o MGH que ele tinha no alto dos 5 metros. 100 joules. E disse que isso vai se transformar em energia cinética. Pum, 100 joules. Então, a partir de uma certa altura, você pode descobrir a velocidade no final da queda, sempre através desse processo, tranquilo. Dá para fazer até o inverso. Olha só, o camarada está no chão e ele vai ser lançado verticalmente para cima. No primeiro momento, você pode achar que é um exercício de cinemática, onde estava lá lançamentos oblíquos, lançamento horizontal, lançamento vertical. Dá para fazer com gráfico de velocidade por tempo, dá para fazer o que você quiser, mas também dá para fazer por energia. Então fique esperto nisso, que são caminhos alternativos que você pode escolher de acordo com aquilo que você tem mais afinidade. Ah não, Jadowski, eu gosto mais de fazer um gráfico, eu ia fazer um gráfico velocidade por tempo, velocidade ia diminuir de 30 para 0 em 3 segundos, porque é a gravidade que diminui, e a área disso aí ia dar o deslocamento. Perfeito. A área ia dar base 3, altura 30 sobre 2, 45 metros. Show? Achava? Quero te mostrar outra maneira. Você tem aqui um camarada que tem velocidade no início. Então qual é a energia ligada a este momento, a esse início? Energia cinética, que é o que ele tem aí durante o lançamento. E à medida que ele sobe, a gente sabe que a gravidade, a força-peso e a aceleração da gravidade opostas a essa subida vão reduzir a velocidade de 10 em 10. Então esse cara vai perder velocidade, ele vai perder energia cinética. E essa energia está desaparecendo? Não pode.
Essa energia cinética vai se transformar em energia potencial gravitacional. Então o que eu tenho de novo é aquela troca de energia de uma para outra. Num sistema conservativo não vou perder nada. Então, sabendo a velocidade, eu vou poder saber quanto é a altura que esse cara vai atingir. Olha só, energia cinética é a energia ligada aqui a esse movimento. Então, massa 2, velocidade 30, e a gente acha lá uma energia cinética de 900 joules. É isso que ele tem no início. Se é isso que ele tem no início, é isso que ele vai ter sempre. Aqui bem no meio, ele vai ter metade cinética, metade potencial gravitacional. Olha lá, 450 cinético e 450 gravitacional. E quando chegar bem lá em cima, onde ele para de subir para começar a descer, se ele vai parar de subir, não vai ter mais velocidade, não vai ter mais energia cinética, sinal que tudo se transformou em energia potencial gravitacional. Beleza? Olha lá, ó. Trabalho a força-peso, que está aqui para baixo, a altura que ele vai atingir, é o que eu quero saber, e o ângulo é esse aí, 180, mostrando agora que o trabalho da força-peso não é de dar energia cinética, mas é de tirar energia cinética. Aqui tem um detalhe importante para a gente discutir. Quando a força é com a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento, seja horizontal ou vertical, a gente tem um trabalho motor, um trabalho que está positivo nessa conta aí, mas que ele está te dizendo que está aumentando a energia cinética. Então esse trabalho positivo te fala em um aumento da energia cinética. Quando a força é oposta ao deslocamento, seja ela na horizontal ou a força-peso oposta à subida do sujeito aqui, a gente tem ali também um trabalho que vai sair negativo nessa conta, por causa do ângulo de 180. Cosseno de 180 é menos 1. Então ali eu vou ter um trabalho oposto ao movimento. Vou ter um trabalho resistente, um trabalho que diminui a energia cinética. Então tem alguns formulários que gostam de trazer lá o teorema do trabalho, diz que trabalho igual a variação de energia cinética. Correto, na verdade, é dizer o trabalho resultante, das forças todas, fazem aí descrever o quanto que eu vou colocar ou tirar de energia cinética. Então, como esse cara está subindo e a força-peso é oposta, o trabalho da força-peso é de tirar a energia cinética. Tá, tirar a energia cinética e pôr aonde? Transformar em energia potencial gravitacional. Fazer aí a gente descobrir a altura que esse cara vai atingir. Então a gente tinha 900 de energia cinética, que eu sei que ele vai perder, que eu sei que ele vai transformar em potencial, por isso o trabalho eu sei que é 900. Peso, 2 de massa, 10 de gravidade, e a altura a gente vai achar aqui. Está ali os 45 metros. Lembra que quando a gente começou, a gente fez de cabeça aqui um gráfico e realmente deu 45 metros? Claro que deu, porque você pode tratar isso por um caminho ou por outro, é a sua escolha, e é isso que a gente quer aqui, que vocês tenham ferramentas para usar o caminho que você se sentir mais confortável. Não tem história desse exercício resolve sempre assim, isso não funciona. Tem que funcionar as suas ferramentas para você encarar o exercício na forma que você quiser. Bem importante, alguns exercícios vão falar de sistemas depois dissipativos, e aí um exercício clássico que você encontra é o do salto com vara. Pensa comigo, o cara naquele salto com vara, você já deve ter visto em Olimpíada ou coisa parecida, o cara vai correndo com a vara comprida que só ela. Vai, corre, e ele dá um gás ali como se ele estivesse fazendo a prova de 100 metros. Ele bota a maior velocidade que ele puder. Porque quando ele calçar esse bastão, ele vai funcionar como uma mola. Então toda aquela energia cinética eu vou acumular na forma de uma mola, que vai então me dar velocidade vertical para cima. O camarada então vai ter energia cinética, muita velocidade nesse lançamento para cima, e à medida que diminui a velocidade, eu sei que ele vai ganhando altura. Claro que quando a gente estiver falando de um sistema ideal, não tem aí desperdícios de energia. Mas nos sistemas de verdade, muita questão de prova começa a cobrar isso de você, tem energia dissipada. Você fez a conta aqui que com uma velocidade de 30 metros por segundo, era possível atingir uma altura de 45 metros. Beleza, mas e se tiver atrito? O que vocês acham, o que vocês esperam que vai acontecer? Se tiver atrito, você não vai conseguir transformar toda a energia cinética em potencial,
você não vai então alcançar toda aquela altura. Como é que você vai fazer se no exercício o cara te diz assim, um lançamento feito com 30 metros por segundo, verticalmente para cima, sofre com um arrasto com ar, sofre com um atrito ou um desperdício, um dispêndio qualquer de energia e perde 10% da sua energia durante a subida. Então 900 que deveria transformar tudinho em energia potencial não vai perder 10%. Então você tira 90 daqui e aí você acha a altura correspondente. Tirando 90 daqui, você vai ficar com 810 e aí você acha a altura. Podia tirar 10% aqui? Podia, né? Quando você está falando em perder 10% da energia total, da energia final, e essa energia é potencial gravitacional, a energia depende de mgh. Quando você perde 10% da energia, o que você vai perder? Você acha que você vai perder 10% da massa? Durante a subida o sujeito vai perder uma perna? Você vai perder 10% da gravidade? A Terra sai uma lasca e aí ela não tem mais tanta atração gravitacional? Você só tem altura para perder, irmão. Então se você perdeu 10% da energia, você perdeu 10% da altura. Posso vir aqui direto. Muito cuidado quando for ao contrário. O camarada está descendo, e aí ele está transformando energia potencial em cinética, aí eu digo que durante a descida o arrasto com ar fez perder 10% da energia. Posso dizer que perdi 10% da energia cinética? Posso, porque é isso que aconteceu, perdeu 10% da energia. Posso dizer que ele perdeu 10% da velocidade? Olha lá, a energia cinética tem uma relação diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Então não dá para dizer que 10% da energia a menos aqui é 10% a menos da velocidade, porque não é. Então tem que ficar ligado. Tira 10% da energia, faz a conta bonitinho, você vai saber dizer quanto é essa velocidade final. Mas não tira direto aqui. Aqui pode, beleza? Tem alguns exercícios de sistemas dissipativos bem bonitinhos que falam assim, o cara é solto do alto de 10 metros. Quica no chão e assim ele vai. Cada kick faz ele perder 10% da energia. Qual é a altura depois do segundo kick? Olha que massa. Ele tinha 10 metros. Bateu aqui, perdeu 10% da energia, então ele vai subir, vai ter uma energia potencial gravitacional de novo, 10% menor. Uma altura 10% menor. Então perdeu 1 metro, ficou 9. Beleza. Aí ele quica de novo, perde 10% de novo e chega numa energia 10% menor. Uma altura 10% menor. Aí o cara no embalo vem, perdeu mais 1, ficou com 8. Perdeu 10% do que ele tinha antes. O que ele tinha antes era 9 metros. Tinha 10 no início, perdeu 1, ficou 9. Tinha 9, perdeu 0,9, ficou 8,1. Então muito cuidado também com essas perdas sucessivas, que esse tipo de coisa gosta de brincar. Se eu perguntar para vocês qual foi o trabalho do atrito, ou qual foi o trabalho da dissipação, da perda durante o processo. Então, quando eu perguntar para vocês qual o trabalho da força de atrito, qual o trabalho da força dissipativa, você vai pegar lá aquele valor, sei lá, 10%, e vai ver quanto é disso que foi jogado fora. Então, eu tenho termo trabalho, para qualquer tipo de energia que eu queira pesquisar. Qual é o trabalho da força peso aqui no nosso último exemplo? Menos 900. Por que menos? Porque tirou a energia cinética que transformou em potencial gravitacional. Se tivesse 10% de perda, qual era o trabalho da força de arrasto com ar? 90 joules, porque é 10% daquele total que ele tirou. Então, se você ficar com essa ideia de que trabalho e energia são farinha do mesmo saco, você já está bem demais na fita. E sabendo que você pode trilhar o caminho da cinemática ou trilhar o caminho da energia, você também está mais sossegado ainda. Tranquilos? Vejo vocês aí na próxima aula. Vai fazer exercício, mas vai fazer exercício de monte, porque você consegue resolver várias frentes, vários exercícios e várias matérias pensando nessa energia, pensando na transformação de um tipo de energia em outro, e aí você vai se dar bem. Beleza? Show!